Olá, queridos, graça e paz a todos. Queria refletir com vocês aqui. Estava lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo e me chamou a atenção acerca das definições que Paulo dá para o pastoreado, para aquele que é pastor, no caso Timóteo. E o interessante é que eu vi aqui, pelo menos no capítulo 2, 7 características de um pastor. Você vai ver que Paulo diz no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no verso de número 1, chamando o pastor Timóteo de filho. Ou seja, a primeira característica de um pastor é filho. Vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é porque você é pastor que deixou de ser filho. E se você é filho, você foi mentoreado por alguém. Segunda, está no verso de número 3. Segunda característica de um pastor é um bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que um bom soldado é aquele que sofre as aflições. Não é aquele que abandona o barco quando as tribulações vêm. Ele permanece firme e fiel. Isso é a segunda característica de um pastor. Quando as coisas estão difíceis, ele permanece como um bom soldado. A terceira característica de um pastor é aquele como fosse um corredor de maratona, um atleta, corredor de maratona. Isso vai ser ver no verso de número 5. Se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. Ou seja, ele está dizendo, não adianta você ser um corredor de maratona se você não recebe o prêmio da coroa no final dela. Então, ele está dizendo que a terceira característica é alguém que faz a obra de Deus legitimamente. Quando faz legitimamente, de fato, receberá a coroa como um ganhador da maratona. Então, a terceira característica de um pastor de verdade é aquele que milita legitimamente como um corredor de maratona ao receber a sua coroa. A quarta, ele vai comparar o pastor Timóteo como lavrador. Verso de número 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele está dizendo, um pastor é como um lavrador. O lavrador é aquele que planta. O lavrador é aquele que cuida da terra, aquele que rega. Então assim tem que ser o pastor. O pastor ele tem que ser como um lavrador. A quarta característica de um pastor é ser como um lavrador que planta, que rega, que cuida, que cultiva a terra. A quinta característica de um pastor é como um trabalhador. Verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, essa palavra obreiro vem da mesma linhagem de trabalho, trabalhador. Então, o pastor, ele não é um vagabundo, ele é um trabalhador do reino. Essa é a quinta característica de um pastor. A sexta característica de um pastor é vaso, verso de números 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A sexta característica de um pastor, ele é vaso. E não é vaso para desonra, é vaso para honra. A sétima característica, para finalizar, que Paulo dá a Timóteo, é servo. Está no verso 24. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar e ser sofredor. Ok? Então ele está dizendo aqui, a sétima característica é servo. É pastor, mas não deixou de ser servo. É pastor, mas está servindo. É pastor, mas sempre será servo. Que Deus abençoe a todos.